Olá, está começando mais uma edição do JF Revista e hoje nós estamos no Fórum da Cultura, que é um espaço de preservação das artes em Juiz de Fora. E é daqui que nós vamos falar da valorização do profissional 4.0, também de memória do acervo das bibliotecas de Juiz de Fora e, por que não, de esporte. É já já! Vamos falar hoje de mercado de trabalho. Está em constante evolução, a gente precisa se preparar insistentemente e agora o que está vindo é o mercado 4.0. A gente vai te mostrar agora como que está essa preparação aqui em Juiz de Fora. Por trás desses computadores tem muita tecnologia, inteligência artificial e profissionais capacitados para operar dados. Seja bem-vindo à Era 4.0. Uma era digital, onde a informação, velocidade e solução andam juntas. O Jean está atento às exigências do mercado de trabalho. Está estudando informática para buscar uma vaga de emprego. Eu estudo desde a manutenção em computador até criação de programas de inteligência artificial. Para quem está interessado na área, o Senac oferece cursos voltados para a indústria 4.0. Muitos são gratuitos e online. Aqui dentro a gente aborda vários princípios dos profissionais da era 4.0, como adaptabilidade, noções complexas de sistemas, integração de sistemas, responsabilidade ética dentro do comportamento empresarial e como o profissional deve lidar com essas mudanças cotidianas que são extremamente agressivas. Para quem tem dúvidas sobre ingressar na área, a solução pode ser uma consultoria com uma mentora de carreira. A especialista pode ajudar a entender as habilidades e apostar em decisões mais assertivas. Quando a gente fala de indústria 4.0 ou profissional 4.0, a gente está falando de um profissional muito inserido no ambiente tecnológico. Então, as gerações mais novas têm mais facilidade, as gerações mais antigas precisam se adaptar. A nova era também tem influenciado no modelo de trabalho. Os espaços compartilhados, os espaços de coworking, para fazer com que profissionais que não tenham essa infraestrutura de escritórios possam se conectar com o nosso espaço e, a partir disso, também se conectar a empresas de dentro e fora da região de Juiz de Fora. Os profissionais podem compartilhar serviços como internet, serviços de copa, salas de reuniões, banheiros e entre outros serviços oferecidos. Esse modelo de trabalho fortalece também a economia de Juiz de Fora. Visto que a gente consegue trazer maior número de profissionais para terem melhor qualidade no seu dia a dia de trabalho dentro de um espaço como um coworking, dentro de um espaço de ambiente compartilhado. E esse custo ele é muito mais flexível quando a gente olha para mercados antigos. A era 4.0 é voltada para o esforço intelectual e maior ganho de produtividade. Essa era 4.0 ela é caracterizada por uma indústria muito voltada para a tecnologia, com o uso de muito mais artifícios que estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo e exigem muito mais de um esforço intelectual das pessoas, como o uso de inteligência artificial, big data, computação em nuvem, o que está forçando as indústrias se atualizarem de uma forma bem rápida. Isso traz um impacto muito importante para a economia. Todas essas mudanças impactam em investimentos, atração de empresas e geração de empregos. Tanto que em Juiz de Fora está sendo construído o Parque Tecnológico. O Partec terá 3 territórios, cada um com um propósito. O primeiro está sendo construído no CRIT, na UFJF. A obra teve início em fevereiro e a expectativa é que seja concluída em 18 meses. O Parque Tecnológico tem um conjunto de ambientes que eu vou descrever para você e também tem um conjunto de serviços e programas, sempre com essa grande pegada. O que está por trás é a associação, a aproximação dos centros de ensino e pesquisa da nossa região,
naturalmente a Universidade Federal de Juiz de Fora e outras instituições de ensino e pesquisa, para que essas empresas que estão nascendo, que estão sendo atraídas, desenvolvam soluções tecnológicas com elevado impacto nos setores que elas vão atuar. O terceiro módulo, na BR-040, a estratégia lá é um parque tecnológico de terceira geração que prevê a academia, naturalmente, que prevê o setor produtivo, a indústria em conexão e também prevê empreendimento imobiliário residencial. Ou seja, um ambiente onde você mora, onde você se diverte, onde você faz pesquisa e onde você trabalha. Essa é a grande estratégia. Para viabilizar essa estratégia, a gente atualizou o plano de negócios de ocupação dessa área e a estratégia passa pela constituição de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, onde tanto esses atores que eu comentei aqui agora do setor público têm a oportunidade de se associar com atores do setor produtivo para viabilizar toda essa área. O Partec também tem território no bairro Industrial, na zona norte de Juiz de Fora. É uma área de 44 mil metros quadrados, com 14 mil metros quadrados de área construída, naturalmente com características um pouco mais industriais, ainda conectado e ligado com essa estratégia de geração de negócios na área de tecnologia. Da união da Prefeitura com o Partec da Universidade Federal, surge o CEPTEC na zona norte de Juiz de Fora. Já existe uma colaboração lá, né, numa pesquisa de biocombustível em andamento e se projeta uma colaboração para que a Prefeitura se utilize daquela área para a geração de energia para os seus equipamentos, mas que também permita a geração de energia para aquele equipamento sediar empresas de alta tecnologia, especialmente vinculada a novas energias. No ano passado, foi encaminhada à Câmara Municipal e aprovado a Lei de Inovação do município de Juiz de Fora, que cria o Sistema Municipal de Inovação e um Fundo Municipal para o Desenvolvimento da Inovação. A gente vai para um intervalo rápido, porque em instantes vamos falar sobre skate. Você sabia que Juiz de Fora tem a maior pista da Zona da Mata? Quem garante é a Associação de Skatistas. E tá bem próxima de uma pista olímpica. JF Revista agora fala de esportes. A gente vai falar de uma modalidade olímpica, o skate. E aqui em Juiz de Fora tem a maior pista de skate da Zona da Mata. Tudo para incentivar novos desportistas. Caixotes, corrimões, escadaria, pirâmide e rampas, muitas rampas. Melhor, muitos quarters, nome profissionalmente dado a esses obstáculos. Poderia ser uma pista de skate olímpica, não é verdade? Só que não. A pista está bem no centro de Juiz de Fora e traz para cá circuitos que os skatistas profissionais estão acostumados. Por que uma pista aqui? Para cada vez mais dar visibilidade ao skate na cidade, que tem uma tradição no esporte. Uma cidade muito rica na questão do skate, esse espaço que com certeza já está trazendo, vai trazer cada vez mais pessoas que já pararam, que têm vontade de começar a andar, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, das regiões aqui de Juiz de Fora,
Então está sendo um espaço muito importante para trazer tantas pessoas que pararam, para pessoas para começar, para movimentar a cena no ao todo, assim, de trazer público, marca, movimentar mais o que a cenário aqui da cidade, né? Então essa pista está sendo muito importante para essa questão também. Passam por aqui mais de 100 pessoas, jovens, adultos e crianças, sejam elas craques ou até mesmo quem quer aprender a dar só um rolezinho de skate por pura diversão. Como ela foi muito bem projetada, ela atende iniciante, médio e mais alto nível de skate, então galera que quer começar pode vir, que vai se divertir e dá para aprender muito bem aqui. A pista tem 695 metros quadrados e como o próprio Matheus disse, quem não sabe, dá para aprender a andar de skate aqui. Bom, já que eu já tô nesse equipamento esportivo e não sei andar de skate, eu vou aprender com o Matheus, hein? Eu espero que dê tudo certo. Melhor deixar o Matheus ajudar essas crianças que estão bem mais avançadas do que eu, vai. O Rafael nem precisa mais de auxílio. Arrisca nas manobras desde os 5 anos de idade. Hoje, com 9, domina o shape e os obstáculos. O skatista mirim tem até moral para opinar sobre a pista e onde ele mais gosta de fazer os movimentos em cima do skate. Estou adorando a pista, é lisinha. O skate vai bem, dá para fazer os obstáculos muito bem, muito bom. Eu gosto mais de passar na piscina para fazer o 8. A Júlia tem 10 anos. Aos 5 já arriscava as manobras. E falou de skate, com ela o papo é reto. A pista é das boas. Essa pista eu achei uma pista muito boa, muito bem feita, com uma estrutura boa. Eu achei muito legal de andar, porque tem uns obstáculos que são mais fáceis pra gente que ainda não anda muito. E tem uns obstáculos que são maiores, assim, mais difíceis mesmo. A expectativa agora é de trazer campeonatos importantes para Juiz de Fora. Felizmente a pista suporta basicamente todos os tipos de campeonato. A gente está tendo uns feedbacks muito bons, muitas pessoas perguntando quanto que vai fazer. A gente tem algumas coisas em mente, estamos tentando trabalhar e para logo menos conseguir trazer uns campeonatos de porte maior, mais elaborado, mais organizado, para a comunidade, o pessoal poder desfrutar de novos momentos, novas diversões, né? Ah, por falar em diversão na pista de skate, adivinha quem é a inspiração da Júlia quando o assunto é curtir e mandar bem no esporte ainda associado ao universo dos meninos? A fadinha, a Raíssa. Eu gosto bastante dela. Eu acho que as manobras dela são bem legais. Quer ser uma nova fadinha do futuro aí? Eu acho que eu vou ser, sim, eu tô querendo. Da pista de Juiz de Fora pro mundo? Que assim seja, Júlia. Gosta de ler? Pois no próximo bloco a gente traz 2 livros que contam a história de Juiz de Fora e dá um passeio em 2 importantes bibliotecas da cidade. Fica comigo para você ver as raridades que elas guardam. Dia 23 de abril é o Dia Nacional do Livro e a gente aqui no JF Revista quer valorizar a leitura. Tudo bem, eu sei, hoje em dia a leitura é por PDF ou então aqueles aparelhos que você tem uma biblioteca inteira na sua mão. Mas eu particularmente tenho certeza que você aí em casa também gosta do livro de papel, daquele que você pega, folheia, lê e relê. Aquele cheirinho bem gostoso. E a gente vai agora te mostrar as bibliotecas de Juiz de Fora numa referência a essa leitura mais antiga.
O olhar curioso das crianças é de descoberta do mundo e a escuta atenta. A escritora e contadora de histórias Wanda Ferreira faz uso do corpo e da voz para promover uma viagem imaginária. Estava bem cheio, lá vai um pouco no meio da floresta. Tem a ver com criatividade, com imaginação, com lúdico. Então, contar histórias, ler histórias, né? Contar histórias tanto com um livro ou sem um livro, tem a ver com a formação de leitores. Então, você ler para uma criança, contar histórias para uma criança, isso é muito importante, porque eles são nossos futuros leitores. O que você mais gostou dessa tarde na biblioteca? Foi da história. É de uma serpente que ela deu veneno para cada uma serpente. Por que você gosta de histórias? Porque minha mãe me conta na hora de dormir. O escritor argentino Jorge Luis Borges dizia pensar o paraíso como uma espécie de biblioteca. Na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o contato com esse paraíso que abriga mais de 75 mil livros começa logo na infância. O livro muda totalmente as pessoas. Aqui é um lugar lúdico, né? Porque a leitura traz para a gente, além do conhecimento, a fantasia, né? Então eu falo para todos darem um mergulho literário, porque isso faz bem para a alma. É possível estudar na Biblioteca Murilo Mendes e até mesmo levar os livros para casa. Fica dividido entre o infanto juvenil, né, que é essa parte aqui maravilhosa, o empréstimo, que é em cima, e temos o setor de memórias, que são vários pesquisadores que vêm, sempre estão aqui. Vamos visitar agora a Biblioteca Redentorista, que fica no Morro da Glória, um espaço de formação. Aqueles primeiros missionários redentoristas trouxeram da Holanda muitos exemplares, muitos livros, um acervo bastante rico para começar os estudos de filosofia e teologia que naquela época eram internos. A partir daí, a gente já considera que a Biblioteca Redentorista começou a ser formada. Por volta dos anos 70, compôs-se uma nova estrutura para a Biblioteca Redentorista. Aqueles livros que estavam no Floresta, aquele acervo que estava lá, foi trazido aqui para o lado da Igreja da Glória e colocou-se num prédio com um andar somente para acesso às pessoas. Aqueles livros que eram só de uso interno passaram a ser utilizados também pela comunidade acadêmica de Juiz de Fora. No setor de obras raras da Biblioteca Redentorista, é preciso estar devidamente equipado para fazer esse passeio pela história. Por aqui, é possível ir até 1522. Essa é a obra mais antiga da biblioteca, uma ata dos concílios da Igreja. Por aqui, também é possível encontrar grandes histórias em pequenos livros, como essa versão de bolso da Divina Comédia. O nosso livro mais antigo é uma ata dos primeiros concílios da Igreja, todo escrito em latim, todo muito bem rebuscado na sua capa, na sua estrutura. Tem os livros também, que são capas de madeira, aqueles livros que a gente ainda tem na imaginação, que eram proibidos de serem lidos, talvez não eram tão acessíveis assim. Eles ficavam lacrados também com cadeado. Clarice é psicóloga e estuda na biblioteca há 1 ano e meio. Recém-formada, intensificou a preparação para concursos. É um lugar que eu me sinto bem, eu consigo estudar, consigo focar melhor, lugar com silêncio, com paz, então eu gosto muito de vir aqui. Tainá também é frequentadora do espaço. Eu sou estudante de medicina, eu preciso ler muitos livros da área mesmo, então venho aqui para a biblioteca para continuar com esse hábito e fazer meus estudos em relação à área que eu estou. A paixão pelos livros desconhece barreiras. Há 35 anos, uma chuva de pedra destruiu o telhado de onde ficava a biblioteca particular do seu Renato, que é um personagem que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Ele resolveu então colocar os livros para circular e foi assim que nasceu a Almeida Livros. Bora conhecer?
sobraram uns 800, aí eu resolvi vender. Aí no vender apareceram mais livros para eu comprar, eu ganhei e acabo transformando num sebo. A chuva atravessou a história da Almeida Livros mais de uma vez. Em dezembro de 2019, uma enchente na rua Ibitiguaia alagou o espaço, levando à perda de milhares de livros. Entrou mais de 1 metro d'água aqui e são mais 4 cômodos cheios de livro ali para trás, o livro estava no chão, algumas prateleiras que eram de MDF caíram. Sabe? Então, para começar a limpeza, nós jogamos fora 4 caçambas de livro. Seu Renato está perto de completar 80 anos e tem como desejo espalhar o gosto pela leitura para cada vez mais pessoas. Eu leio desde pequeno, né, e me sinto bem, porque eu tenho até vaidade, sabe, de ver muitas pessoas que são meus amigos aí e que eu consegui influenciar pela leitura, sabe, na minha família, muita gente que gosta. Eu fico vaidoso com isso. E para quem estiver interessado em mergulhar em boas leituras, aqui vão algumas dicas de um devorador de livros. Um livro que não sai da minha vida é 100 Anos de Solidão, Dom Quixote de La Mancha, Pequeno Príncipe. O primeiro livro que eu li chamava-se Majupira, foi o primeiro livro que eu li na vida também, não esqueço. As bibliotecas realmente são um acervo riquíssimo aqui em Juiz de Fora, vale a pena a gente visitar. E eu vou pegar agora um recorte da Biblioteca Murilo Mendes. Parte deles está organizada aqui. São os periódicos publicados em Juiz de Fora a partir do final do século XIX. Um dos organizadores deste exemplar está aqui comigo no JF Revista para conversar com a gente sobre esse assunto. É o livro Juiz de Fora, da Bruxa Silvina, e O Voo de Darioli. E é o Jefferson de Almeida Pinto que vai conversar conosco neste momento. Eu agradeço a sua vinda aqui no JF Revista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria muito que você explicasse para a gente como que foi o processo de escolha do que seria publicado aqui, já que é um acervo longo e rico. Olá, Renata. Nós, os organizadores, também agradecemos a oportunidade de falar um pouco de como é que foi o processo de organização desse livro, né? Ele é resultado de um projeto de extensão feita entre a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o setor de memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, por meio da Eliane, que é uma das organizadoras. Ela me procurou, nos procurou, eu e ao professor Rogério, lá no Instituto Federal do Sudeste de Minas, aqui do Campo Juiz de Fora, com uma ideia de se fazer uma divulgação do acervo da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, né? Então a gente conversou, ela já vinha durante alguns anos reunindo, anotando histórias muito interessantes que saíam na imprensa, e essas histórias, elas de certa forma, elas funcionavam como fios que você poderia então puxar e contar e desenvolver temas sobre a urbanização, temas sobre a questão da economia, a questão do trabalho em Juiz de Fora. Então a gente sentou, nós nos reunimos e propusemos então um projeto de extensão apoiado pelo IF Sudeste por meio do PIAX, e terminado esse processo, nós então, de posse do que seria o livro, a gente foi atrás do financiamento público, né, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e que resultou, portanto, nesse livro que a gente está, nesse mês de abril, então, divulgando para a cidade. Aí o livro ele fala da história da Bruxa Silvina até o Voo de Darioli. Ele marca tempo e, na verdade, conta histórias. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa história da Bruxa Silvina e um pouquinho também do Voo do Darioli, que são voos específicos, dá até uma diferenciação de voo que aconteceu pouco depois, já mais lá nos anos 70? Isso. Então, a ideia do título é justamente ser provocativo, né? É chamar a atenção do público. Ao mesmo tempo você está falando de bruxa, mas que bruxaria é essa? Que história é essa? E ao mesmo tempo você está falando de um voo, ou seja, de um voo, de um avião, né? Você está falando
da questão popular, dos arredores da cidade, ou seja, de uma população que ela está alocada e que ela tem os seus costumes, ela tem as suas práticas religiosas, e ao mesmo tempo uma cidade que está ficando admirada com um sobrevoo que um aviador italiano então vai fazer sobre a cidade. Então a gente tem esse jogo de uma cidade que ela está de frente para a modernidade, né? A modernidade do ponto de vista material, mas ao mesmo tempo ela tem ali uma população com a sua vida, com os seus costumes, com a sua tradição. Foi o primeiro sobrevoo? Foi o primeiro sobrevoo que se tem notícia na cidade. Ele foi registrado, o Darioli dá entrevista, isso nós estamos falando do ano de 1912, né? Ele dá entrevista para a imprensa local, até a própria imprensa fala que a população não sabia que o voo iria se realizar. Ele demandava algumas condições ainda, e aí alguns personagens da imprensa na época sabiam, né, que esse voo iria acontecer, e pela manhã então ele vai sobrevoar a cidade, e aí você tem aquela coleta de informações, né, da população justamente admirada com o que então se passou naquela manhã. Nós estamos falando de 1912, né, e evidentemente quase ninguém sabia, né, as notícias sobre a própria invenção do avião. Poucas pessoas tinham essa referência ainda nessa época. Então, e no caso da bruxa, não é bem uma história de uma bruxa, é a história de uma briga de vizinhos. Isso, é a história de uma briga de vizinhos, onde a gente pode pensar justamente o olhar de uma população da cidade para uma população marginal, ou que foi marginalizada, né, que então foi excluída. E aí a gente, se nós formos fazer a leitura do texto com cuidado, né, a gente vai perceber que existe ali uma discussão racial que está sendo colocada, né? Nós temos ali uma história que se passa na Avenida Costa Carvalho, né, naquele tempo então a região do Botanágua, em que um vizinho português ele se vê ameaçado por algumas falas que uma mulher preta, e isso é citado no texto, faz para a sua família, e aí ele associa algumas situações muito ruins que têm acontecido com os filhos a uma possível feitiçaria, uma possível magia feita então por essa mulher, né? E o jornal, ele até cita isso, né, porque carrega-se nas cores, no sensacionalismo para poder então divulgar essa história. Então a gente pegou o texto, né, justamente com essa ideia de mostrar essa relação entre a tradição e a modernidade. Tá. E vale a pena a gente ler esse texto já com esse olhar crítico, que eles são marcadores de época, não é mesmo? Eu acho que a gente precisa, no tempo em que nós estamos, né, e isso é uma questão que os historiadores então eles colocam, né, você precisa de ler as fontes no tempo em que elas foram feitas, mas você precisa de entender que elas comunicam uma sociedade, no caso da Bruxa Silvina, uma sociedade racista que, infelizmente, ela ainda está aí até hoje se expressando na sociedade brasileira. Até quando evoluímos, né? Isso. E o livro, ele é, na verdade, também uma porta de entrada para um acervo e resgate de memória aqui da cidade. Isso é muito importante a gente citar, né? A gente fala hoje muito na questão do patrimônio edificado, e isso é muito importante, né? Mas existe também um patrimônio arquivístico, um patrimônio que está dentro das bibliotecas, né? No caso aqui, a gente busca dar um presente para essa instituição que é a Biblioteca Municipal Murilo Mendes. Ela é uma biblioteca fundada no ano de 1897, fez 126 anos em dezembro de 2023, né? Então é a instituição cultural mais antiga dessa região, e ela tem no seu acervo, né, um setor que tem um acervo fundamental para a pesquisa, não somente para a pesquisa em história, né? E aí a gente tem que pensar que a população ela tem o direito a conhecer a sua história, ela tem o direito de ver, né, os documentos que então são organizados para que se conte uma história. Ela tem esse acervo que se volta para a questão
da história, mas também ele pode ser usado por vários outros pesquisadores, seja na área de educação, seja na área de arquitetura, seja na área das ciências sociais aplicadas, enfim. Ele é muito importante e a ideia do livro é justamente a gente destacar, mostrar para a cidade que tem uma instituição centenária e que essa instituição centenária ela traz no seu acervo um conjunto de periódicos fundamental para dar direito ao conhecimento da história da população da cidade, não só da cidade, porque o setor também ele recebe pesquisadores de várias partes do Brasil. Ótimo. E para a gente encerrar, o bom é que o livro vai ter distribuição gratuita também? Isso. O livro ele vai ser distribuído para todas as escolas públicas da região de Juiz de Fora, também para os 10 campi do IF-Sudeste MG e outras instituições. E o livro vai ficar disponível também para distribuição. Ele é um livro de distribuição gratuita. Quem quiser, como é que consegue? Vai ficar disponível na Biblioteca Murilo Mendes. Quem quiser pode entrar em contato com a biblioteca e ter acesso ao livro. Eu te agradeço, vamos reforçar aqui só mais uma vez o nome do livro, agradeço a sua entrevista, foi maravilhosa. Juiz de Fora, da Bruxa Silvina e do Voo de Darioli. E esta semana acontece aqui em Juiz de Fora o lançamento de mais um livro que conta a história da cidade. O artista plástico Gerson Guedes reúne em uma única edição obras que contam a história do município através da pintura. Tá ouvindo essa música? Gostosa, né? Dá vontade de dançar, só que eu vou parar porque eu não sei dançar. Mas essa música está aqui na exposição no Fórum da Cultura, que remete a gente à cultura nordestina, rica, maravilhosa. E parte dela você pode ver aqui. O JF Revista termina aqui. Eu agradeço a sua companhia por hoje. Perdeu a edição? Quer rever algum dos nossos conteúdos? Acesse a nossa página no YouTube, Câmara Municipal JF. Eu aguardo você na próxima semana aqui no nosso canal, o 35.1. Até lá!